A inteligência artificial já não é ficção científica, está mesmo a chegar aos consultórios. E a promessa é de transformar a medicina de uma ponta à outra. Por isso, vamos lá perceber como é que esta tecnologia está a mudar a prática clínica, com tudo o que isso tem de bom e, claro, de menos bom. Ok, para começarmos, propunha um pequeno exercício de imaginação. Pensem nisto. E se existisse um colega de trabalho que nunca dorme, nunca se queixa e que tem uma memória fotográfica de rigorosamente todos os estudos médicos alguma vez publicados? Parece impossível, não é? Pois, a questão é que esse colega já existe e já está entre nós. E esse colega, como já se deve ter adivinhado, é a inteligência artificial. Vamos então conhecer um bocadinho melhor esta nova presença que está a chegar aos hospitais e consultórios. Mas afinal, o que é isto da inteligência artificial, ou IA, em termos simples? Bom, basicamente é um campo da ciência e da engenharia que está focado em criar máquinas. Máquinas que conseguem fazer coisas que, até agora, pensávamos que só a inteligência humana podia fazer. Coisas como aprender, raciocinar e, claro, resolver problemas. E o que é que alimenta este cérebro digital? São aquelas tecnologias com nomes que são um bocado complicados, como o machine learning, ou aprendizagem automática, deep learning e processamento da linguagem natural. Pensem nisto como os motores que fazem a IA moderna funcionar. A fonte que inspira esta análise tem uma descrição que é absolutamente genial. Diz que a IA é um bocado como o Dr. House, mas sem o sarcasmo. E faz todo o sentido, não é? Tem uma capacidade de diagnóstico absolutamente brutal, consegue cruzar uma quantidade de dados e encontrar padrões de uma forma que, sejamos honestos, um cérebro humano simplesmente não consegue. Ok, e isto leva-nos direitinhos à parte mais fascinante. Os seus superpoderes clínicos. O que é que esta tecnologia já consegue mesmo fazer hoje, na prática do dia-a-dia? A lista do que já consegue fazer é francamente impressionante. Estamos a falar de ajudar a diagnosticar doenças, prever riscos para os doentes, organizar listas de trabalho e não só. Consegue até escrever e resumir relatórios super complexos e sugerir diagnósticos diferenciais. É quase como ter um assistente clínico com superpoderes. E aqui temos um exemplo prático que mostra bem o poder disto. De um lado, vemos um relatório clínico, denso, confuso, daqueles difíceis de ler. Do outro, em questão de segundos, a IA pega naquilo tudo e transforma-o num resumo claro, organizado, perfeitamente estruturado. É uma diferença da noite para o dia. Mas esperem que os talentos não se ficam por aqui. A coisa vai mais longe. A IA consegue até gerar casos clínicos inteiros, do zero, para a formação de estudantes e médicos, e faz-o com base na literatura médica mais recente. Um exemplo que a fonte que analisamos dá é o de um lutador com palpitações. É incrível. A máquina cria um cenário de treino super realista. Bem, mas este cenário parece demasiado bom para ser verdade, não parece? E, como em todas as grandes histórias, em todas as grandes revoluções, há sempre uma reviravolta. Acontece que este colega quase perfeito tem um defeito crítico, um verdadeiro fantasma na máquina. Então, qual é o senão? Onde é que está o truque? O problema tem um nome, e é um nome curioso: alucinação. É que a IA, por vezes, simplesmente inventa coisas. Inventa informação que parece 100% plausível, que parece real, mas que é completamente fabricada, tirada do nada. E atenção, isto não é só teoria. Vejam só este exemplo concreto, retirado de um exame médico desportivo. O relatório original não tinha nenhum sinais vitais registados. Zero. Mas a IA, quando fez o resumo, decidiu adicionar do seu bolso uma frequência respiratória e uma saturação de oxigênio. Simplesmente inventou. Mas a parte mais incrível e até um bocado assustadora é a explicação que a própria IA deu quando foi confrontada. Basicamente, ela admitiu, olha, estes dois valores não foram tirados de nenhum dados reais, foram inferidos por padrão clínico só para ilustrar o formato típico. E aqui que está o problema central. A máquina não percebe a diferença entre um facto real e um exemplo para preencher um campo. Para ela, é quase a mesma coisa. E esta falha, que parece apenas técnica, na verdade liga-se a um risco muito maior e, acima de tudo, muito mais humano. O risco de se perder o contato, a ligação na prática da medicina. Um dos maiores medos é exatamente este, que o profissional de saúde se foque mais no ecrã do que na pessoa que está mesmo ali, à sua frente, que a tecnologia se transforme numa barreira em vez de ser uma ponte. E este risco torna-se ainda maior porque, na verdade, ele assenta num problema que já existe. Em média, um médico ouve um doente durante apenas 11 segundos, antes de o interromper. 11 segundos. A tecnologia, se não tivermos cuidado, pode vir a agravar isto ainda mais. Isto leva-nos, claro,
a uma série de armadilhas que os especialistas já estão a identificar. Falamos da desumanização da consulta, do perigo de confiarmos demasiado nos relatórios automáticos, de uma possível redução da empatia e, claro, daquela tentação muito humana de empurrar a responsabilidade para o sistema. Então, perante este cenário, qual é a solução? Parece que estamos num beco sem saída, mas não. O futuro, ao que tudo indica, não passa por substituir os humanos, mas sim por criar uma parceria. Uma parceria poderosa entre o profissional de saúde e a máquina. E o caminho para lá chegar parece ser através de uma divisão de tarefas inteligente. Passo 1, deixamos a IA tratar dos dados, da parte mais mecânica, analisar, resumir, organizar toda a informação. Passo 2, os humanos entram com o que só eles têm, o discernimento clínico, o contexto, a sensibilidade. E passo 3, talvez o mais importante, focarmos-nos naquelas competências que são unicamente humanas, como a empatia e a comunicação. No fundo, a ideia central que fica é esta. O grande objetivo da inteligência artificial na medicina devia ser libertar tempo ao médico, dar-lhe mais tempo para que se possa focar no doente, e não de todo substituir o seu papel, que é fundamental. Isto leva-nos a uma conclusão que é, na verdade, muito poderosa. A verdadeira revolução, a verdadeira disrupção, não vai ser tecnológica, vai ser humana. A grande mudança está na forma como nós, como pessoas, nos vamos adaptar e como vamos escolher usar estas novas ferramentas. Porque, no final de contas, o maior desafio não está no código, não está nos algoritmos, está em nós. E a grande pergunta que fica no ar para todos refletirmos é esta: como é que vamos escolher usar esta ferramenta tão poderosa?